Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Kes e você está no Lendo com Kes. Gente, Kes do futuro aqui, vocês vão ver no vídeo. Eu tô exatamente com essa mesma coisinha, né? Mas o cabelo tá mais curto. Que eu gravei, né? Um vídeo. Gente, eu tô sem microfone, tô sem nada, né? Enfim. Eu gravei um vídeo antes do meu computador ir embora, né, morrer, sobre os livros de outubro e novembro. Como tem, assim, é um vídeo um pouco mais estruturado e tal, e tem leituras ali que eu amei fazer, eu vou deixar ele como ele tá, eu não vou gravar outro vídeo, e depois, né, desse vídeo vai sair um vlog com algumas leituras que eu fiz, pós esse período, né, e o que mais que eu ia falar? E é isso, acho que é isso, né? Só pra vocês não estranharem que, assim, é um vídeo antigo e eu falei, ai, nossa, eu não postei na quarta-feira, não sei o que, blá, 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 mas é por causa disso, gente. É porque eu tava planejando, né, postar na semana daquela sexta, que foi quando meu computador morreu. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo e bora lá pra casa passada. Gente, afastei um pouquinho porque tava muito na minha cara, né? Mas hoje, primeiramente, desculpem por estar postando esse vídeo na sexta-feira. Eu sei que essa semana não teve vídeo na quarta, mas é porque muitas coisas aconteceram e aí eu não consegui gravar. Mas, né, estamos aqui hoje para falar dos meus lidos de outubro e novembro, tá? Eu não podia deixar de fazer esse vídeo porque muitas coisas foram lidas, muitas coisas favoritadas, melhores do ano estão nessa lista aqui. E ao total foram 12 livros, tá? Então eu li 3 livros em outubro e 9 livros em novembro. Eu achei que o mês de novembro foi sensacional, assim, de leituras. Consegui ler bastante, consegui fazer leituras realmente muito boas, né? Então vamos lá, eu tô aqui com a minha colinha, né? Com o meu caderninho que vocês já sabem, porque eu quero falar na ordem, né? O primeiro livro que eu li, né, que eu finalizei em outubro, foi Rangers, Ordem dos Arqueiros, o primeiro, que é Ruínas de Gorlan. Ele é escrito por um autor australiano, né? E, gente, eu amei esse livro, foi uma releitura pra mim e, novamente, 5 estrelas favoritado. Vai contar a história do Will e ele é um aprendiz do castelo, né? É uma alta fantasia com aventura, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estiver errada, né? E é uma fantasia jovem, então, assim, não é fantasia, não é nada, gente. Pra quem tá procurando aí, né? Eu espero que o som esteja bom, tá, gente? Porque tem muita moto aqui, mas enfim. Pra quem tá procurando uma fantasia que não tenha romance, que não tenha casal e que seja um pouco mais leve, eu recomendo muito que vocês leiam essa série, tá? Uma série de 12 livros, a princípio assusta um pouco, mas é uma série muito fluida, assim, são livros realmente jovem adultos, né? Então, como eu disse, vai contar a história do Will, ele é um aprendiz no castelo e aí ele quer se tornar, né, um aprendiz de guerra. Quando você faz 15 anos, você é submetido, né, a uma escolha e aí tem várias, como se fossem castas, né, escolas mesmo, para você ir, porque senão você vira aprendiz de estábulo, né? Tipo, você vira tipo fazendeiro. E aí ele queria ir pra escola de guerra porque ele acreditava que o pai dele era da escola de guerra. O pai dele, né, acabou falecendo antes dele conhecê-lo. E aí ele queria porque queria, só que ele era franzino, magrelo e, tipo, pequenininho. Então, tipo, nada a ver, né? E aí, enfim, vai rolar muitas coisas ali e ele vai acabar sendo aprendiz de arqueiro. Então a gente vai vendo, né, a construção do personagem aí e por quê, né? O que os arqueiros fazem, como que é o reino, por que eles estão lutando, com quem eles estão lutando. Então é uma série realmente, né, de alta fantasia. Ali você tem um mundo muito bem desenvolvido e 5 estrelas favoritado. Gosto muito dessa série. Aí, né, já embalei no segundo, que
Rangers, Ponte em Chamas, tá? Esse eu dei 4,5 porque ele não foi tão bom quanto o primeiro, porém, o cliffhanger do final é simplesmente sensacional. Então, aqui, né, no segundo, você tem novos personagens que são introduzidos, você tem uma amizade de milhões ali, maravilhosa, incrível. Ai, gente, sério, meus personagens favoritos estão nesse segundo livro. E você vai vendo o amadurecimento do Will, né? Já se passou um ano desde o primeiro livro e não vou dar muitos detalhes porque senão vai dar muito spoiler. Mas foi o que eu falei, se vocês querem um livro divertido, que tem uma boa construção de personagens e que você quer crescer com os personagens, eu acho que essa é uma série simplesmente incrível, tá, gente? Incrível, tipo, muito boa mesmo. Aí, né, o último livro que eu li em outubro foi Criança 44, do Tom Rob Smith. Foi o livro do Clube, né, do Clube das Gêmeas, e, gente, eu amei, 5 estrelas favoritado. Agradeço muito a Pri por ter indicado esse livro aqui no Clube, né, por ter falado tanto pra gente ler, né, tanto eu quanto a Deia. E aqui é um thriller psicológico e histórico, né, vai contar a história do Liev. Ele é um membro da NKVD, da MGB, né, na época, que era a antiga NKVD, que era a Polícia Secreta da Rússia. E esse livro ele se passa após Segunda Guerra Mundial. Então você vê ali, né, uma União Soviética se estruturando, construindo, né, ainda mais os seus valores, mas muito pautado aqui ainda no stalinismo. Então a gente vai vendo, né, esse personagem aqui, a transformação desse personagem a partir de um suposto crime, né? Que na União Soviética você não podia falar que era crime. Foi um acidente, teoricamente, né? Mas que ele acaba descobrindo que foi um crime. Não vou dar muitos detalhes sobre ele também, porque, como eu falei, né? É um thriller, e thriller eu não gosto de dar muita sinopse. Mas, assim, gente, é sensacional isso aqui. Tem um apanhado histórico e sociocultural incrível. Eu, a princípio, fiquei um pouco cética porque o autor, ele é da Inglaterra, né? Então, eu achei que ia ir para um viés muito europeu, propriamente dito, né? Eles tinham muito preconceito, né, com a União Soviética, mas não. Aqui tá tudo muito bem embasado, muito bem pautado, tem muitas camadas esse livro, inclusive a questão LGBTQIAP+, né, dentro da União Soviética, até hoje na Rússia. Muitas camadas, realmente é um livro, assim, é um livro relativamente grande, mas eu não li muito rápido, mas também não li devagar, né? Marquei bastante coisa, só não coloquei os meus post-its aqui, mas marquei muita coisa, ai, deu até saudade dele. E é uma trilogia, então eu tô animada pra ler o segundo, mas ele não vai ser lido esse ano, né? Em dezembro eu tenho outros planos, que no final desse vídeo eu vou falar com vocês. Mas é uma trilogia, então o final, né, é bem bonito, assim, eu gostei, mas tem algumas coisas em aberto, realmente. Então eu espero que os outros livros sejam tão bons quanto esse, tá? E pra quem se interessar, eu vou deixar todos os livros aí na descrição do vídeo, né? Vou ver se eu consigo colocar tanto os links aqui, né, quanto algum link do Mercado Livre, que agora acho que eles têm, né, o YouTube Shop, alguma coisa assim que vocês podem comprar. E no link da Amazon, gente, eu consigo pegar uma pequena comissão. Então, se vocês quiserem ajudar, né, aqui o canal, compre pelo meu link, se vocês se interessarem por algum desses livros aqui, tá? Mas esse aqui, maravilhoso, incrível. E tem até filme, tá, gente? Eu não sabia que tinha filme, mas tem filme desse daqui, sim. Então, vamos pro próximo. Aí, em novembro, né, foi o que eu falei, eu li 9 livros, então foi muita coisa, gente, e foram leituras maravilhosas, né, só uma leitura que foi meia boca, que é essa de agora, que é A Inquilina Silenciosa, da Clémence não sei o que, uma autora francesa, e vai contar a história de uma mulher, ela acaba sendo sequestrada e mantida em cativeiro por um homem, e em determinado momento a gente vai saber que ela vai ter uma chance de fugir, né, desse homem, porque ela vai virar inquilina, né, de uma casa. Tipo, ela vai virar inquilina de uma casa ali que ele consegue vigiar e tudo mais. Então, a gente vai vendo, né, a construção dessa personagem para que, tipo, ela consiga fugir. Então, assim, é um livro bem tenso, né, um negócio, assim, bem,
assim, pesado, você fica ali o tempo todo querendo saber as respostas, são capítulos curtos. A autora, ela fez uma coisa genial, né? Esse homem, ele já tinha capturado outras mulheres antes, então você começa a ver, né, resquícios do passado, mas infelizmente ele acaba se perdendo no final. Algumas coisas ficaram muito em aberto pra mim. Eu acho que a construção da personagem principal faltou um pouco, né? Tem, acho que 3 pontos de vista, então, assim, bastante coisa. E ela não resolveu, né? Tudo que ela se propôs a resolver. Eu dei 3,8 para esse livro, justamente porque ele é muito envolvente, ele tem um protagonismo feminino muito forte, mas faltou, sabe? Faltou, não foi um livro marcante para mim. Então, 3,8 achei bem ok. E assim, recomendo se você quiser um livro rápido, um thriller e tudo mais. Eu também acho que ele se estende um pouco, né? Ele tem 400 e poucas páginas, então acho que ele se estende um pouco. Eu acho que talvez ela conseguiria resolver melhor, né? Em 300 páginas ali. Mas, de qualquer maneira, é uma leitura válida, tá bom? E aí, vamos começar com os maiorais, né? Li Em Submissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo, linda, maravilhosa, maioral, diva. Eu falei sobre ele no último vídeo do canal e é simplesmente incrível esse livro aqui. É maravilhoso, tá? É muito foda. Então, 5 estrelas favoritado, não tenho o que falar. Eu tenho que botar ainda, né, os meus post-its aqui, mas eu marquei praticamente o livro inteiro. E são contos de mulheres negras e suas vivências. Eu não vou falar muito sobre, mas assim, chorei, sorri, fiquei impactada. Esse daqui se tornou, né, meu favorito, da Conceição Evaristo. Eu já li 3 livros dela. Na verdade, 4 livros dela, né? O próximo eu vou falar pra vocês. E esse aqui, ele é imbatível, né? Eu achei que o Ponce A Vicente não ia ser imbatível. Ele não ia ser batido, né, no caso, mas foi por esse aqui, Em Submissas Lágrimas. É um momento, gente. Isso aqui, ele deveria ser lido por todas as pessoas do universo, entendeu? Todas as oportunidades que eu tiver de recomendar esse livro, eu vou recomendar. Eu vou fazer uma tatuagem sobre esse livro aqui, porque é simplesmente incrível, é incrível. Gente, o jeito que essa mulher escreve é sensacional, tá? Já começa por aí. Mas o jeito que esse livro ele foi concatenado pra você não ter... você não sabe se aquilo ali é verdade e nem ficção, mas você sabe que aquilo ali acontece. Então é uma meia-verdade, mas também é uma ficção, porque ela tem, né, ela tem ela tem o direito de fazer a ficção, né? Ela tem o direito de fazer poesia com todas as histórias que ela coloca aqui. Então, incrível, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu não vou me cansar, tá? Eu não vou me cansar. Esse daqui quase bateu Atos Humanos pra mim. Ele ficou no top 2, tá? Quase, foi muito pouco, tá? Foi muito pouco mesmo. Aí eu li Macabéa, Flor de Mulungu, é isso mesmo, tá? Também da diva Conceição Evaristo. Esse daqui é um livro ilustrado que ela faz como se fosse um reconto da nossa personagem, Macabéa, de A Hora da Estrela. Então, assim, maravilhoso, tá? As ilustrações estão simplesmente sensacionais. É um livro lindo, realmente, né? Recomendo muito que vocês comprem, sinceramente, porque ilustrações maravilhosas. Eu dei 5 estrelas, porque eu achei muito bom. Achei, assim, um bálsamo, sabe? É um livro super curto, 40 páginas, mas mesmo assim me impactou. Gosto muito da Macabéa, né? Vocês sabem que a Clarice também é minha autora favorita. Então, ver, né, ela pelos olhos da Conceição Evaristo, que é minha outra autora favorita, foi muito bom, tá, gente? Foi assim, bem legal, realmente, né? Então, esses 2 livros aqui, né, foram lidos, da querida Conceição maravilhosa. Aí, gente, o meu livro físico, ele não está aqui, mas eu tenho esse livro, tá? Que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Nós também demos para o Clube do Livro das Gêmeas, tanto Em Submissas Lágrimas quanto o da Toni. A gente vai debater ele agora no domingo. E, gente, sensacional, tá? 5 estrelas. Não favoritei ele, mas não porque ele não merece ser favoritado, mas porque eu fiquei tão impactada com esse livro que eu não chorei. Então, eu favorito livros quando eu choro ou quando eu sinto uma coisa muito forte no meu coração, né? Eu fico muito apaixonada e tal. Esse livro, ele foi um tapa na minha cara, né? Ele virou meu terceiro do ano, né?
pela importância que ele tem, porque ele vai contar a história de uma menina negra retinta que quer ter os olhos azuis. E aí a gente vai vendo, né, ao longo dos capítulos como que essa menina ela vive, quem são seus pais, como é que é a comunidade. É um livro que ele se passa, né, em 1920, se eu não me engano, nos anos 20, eu acho. E ele foi escrito nos anos 70, né, pela Toni. Eram anos que estavam muito inflamados, o Malcolm X ele tinha falecido e tal, então o movimento negro ele estava passando por muitas transformações nos Estados Unidos. E aí, né, nos anos 90, ele ganha o Prêmio Nobel, né? Nessa edição da Record, a Toni ela coloca um pós-fácil sensacional, explicando, né, as escolhas narrativas, por que cada personagem é daquele jeito. Gente, esse livro é muito pesado, tá? É um livro me impactou bastante. Toda vez que eu penso nele, tenho vontade de chorar, mas não porque, assim, é porque ele é um livro muito triste, sabe? São absurdos que você vê que não são tão absurdos assim. Ela colocou um absurdo do absurdo do absurdo. Só que aí você começa, né, a analisar as estruturas, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo aí na comunidade literária, de racismo, o caralho. Você vê que não é tão absurdo assim que ela põe, sabe? Então, foi um livro que me marcou bastante, bastante mesmo. Eu só me arrependi de não ter lido antes, realmente. Mas não tem como falar sobre esse livro sem estar séria, gente, porque realmente é um livro muito pesado, é um livro que todas as pessoas realmente deveriam ler para entender o que é o racismo estrutural, realmente, na sua totalidade, porque ela inclusive fala do colorismo. Então, é foda pra caralho, né? Não tem outra palavra pra dizer pra vocês. E depois dessa, né, vamos lá, tipo, várias coisas pesadas aqui, né? E aí eu fui ler o quê? Fui ler Primeiro Amor, do Turgenev. Gostei bastante, 5 estrelas, favoritado. Aqui, ó, várias marcações, muito divertido. Precisava de alguma coisa pra respirar depois da pancada que foi Toni Morrison. E aí peguei Turgenev e foi um bálsamo pra mim, gente. Esse cara, ele tá se tornando um dos meus autores russos favoritos, assim. Aqui vai contar a história de um menino, né, de 16 anos, que acaba conhecendo uma mulher de 20 anos que se muda pra casa dos fundos, né, tipo, pra casa ao lado da dele. Então eles viram vizinhos e aí ele conta sobre o primeiro amor dele aqui. Então é muito divertido, tem um plot, assim, muito legal no final, tipo, eu fiquei meio chocada com como que tudo se ocorreu ali. Muito divertido mesmo, tipo, várias situações aqui, né, que ele critica um pouco a sociedade e tal, e ele é muito divertido. O jeito que o Turgenev escreve é muito diferente de tudo que eu já vi na literatura russa. Eu não sou a maior perita em literatura russa, tá, gente? Eu li pouca coisa, mas pelo que eu li, ele é o mais divertido. Tanto em Pais e Filhos quanto nesse aqui, ele tem um jeito muito peculiar de escrever as histórias. Então, gosto bastante da construção de personagem dele. Então, é isso, muito bom, esse aqui é maravilhoso. E aí, eu também li... Vou pegar esse aqui, né? Teve um antes, mas depois eu falo sobre ele. Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, do Goethe. E, gente, gostei também bastante, 4,5, tá? Gostei, me surpreendeu, na verdade, positivamente. Aqui a gente vai ter, né, um livro existencialista que vai contar a história do Werther, que é um jovem, né, de seus 20 e poucos anos ali, que vai conhecer a Charlotte e vai se apaixonar por ela. Só que eles não podem ficar juntos porque ela já está noiva de uma outra pessoa. Então, aqui a gente vai ter muito, né, essa questão mesmo do existencialismo, debates sobre a morte, sobre o pós-vida, sobre como que você vive dentro de uma sociedade que te julga o tempo todo porque você é diferente deles. Aqui, né, a gente está em 1773, se não me engano, tá? 1970, eu acho que é isso mesmo, 72 e 73.
E o livro, ele foi, né, colocado nessa época, né, ele foi lançado nessa época, né, 1773. E aqui nessa edição da Penguin, eles colocam qual foi o efeito Werther, né, porque esse livro ele foi censurado. E ele foi censurado por um motivo. Os jovens, eles estavam... não sei se eu posso falar isso, porque o YouTube pode, né, deixar o meu vídeo cair. Mas, enfim. Eles estavam mais perto da morte do que nós. Entenderam? Então, aqui, o livro ele acabou sendo censurado e tudo mais. Ele é dividido em 2 partes. E a gente vai vendo ali a ascensão e queda do nosso querido Werther, mas eu gostei muito mais das discussões que o livro ele aborda, né, justamente sobre essa falta de vontade de viver, porque que ele não foi só o romance que não foi correspondido, mas também toda uma estrutura social e econômica que ele estava inserido ali, como que a depressão era tratada, né, nesse período da história. Então, interessantíssimo, tá? O Goethe ele é um autor alemão e muito bom esse daqui. Eu só não dei 5 estrelas porque o Werther em alguns momentos ele me estressou um pouco, tá, gente? Aquela melancolia toda dele tava me estressando, mas enfim, de qualquer maneira vale muito a pena vocês lerem. Gostei bastante e é isso. E aí, depois eu li Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas. Eu gostei muito desse, 5 estrelas também, maravilhoso. Vai contar a história do cachorro velho, que é um idoso, e ele é um idoso escravo. E aí a gente vai vendo, né, como foi a vida dele dentro ali, né, da estrutura do escravizado, como que ele via as outras pessoas ali, né, na casa e tudo mais. E a gente vai se deparar com uma escrita, né, não somente poética, mas muito crua. Eu já tinha falado sobre Cartas para Minha Mãe, eu acho, e a Teresa Cárdenas, ela tem um jeito muito peculiar de escrever, é muito dela, realmente. Então, eu gostei muito desse livro, eu acho que ele é ainda melhor, né, do que Cartas para Minha Mãe, como O Cachorro Velho. E pretendo comprar ele físico, tá, gente? Eu li em e-book, li com a Babi, linda, maravilhosa, perfeita, incrível. Amiga, te amo. Muito obrigada por por ter lido esse livro comigo, tá? Foi maravilhoso, gente. Foi o que eu falei, meu novembro tá muito bom, gente. Tá recheado de coisa boa. Aí, eu finalizei dos físicos, acho que esse aqui é o último, Eu finalizei Amor e Amizade e Outras Histórias. Eu só tinha lido Amor e Amizade, então eu li as outras histórias e dei 4 pra esse, porque as outras histórias elas não são tão boas quanto Amor e Amizade, mas ainda assim Jane Austen, né? Você tem a história das 3 irmãs e depois são cartas selecionadas que eu acho que ela treinava muito a escrita, né, com essas cartas. Então, gosto bastante, né, da Jane. Eu acho que ela é muito divertida, ela era muito à frente do seu tempo e ela escrevia de mulheres para mulheres. Então, esse aqui é muito divertido, falei sobre ele também no vídeo anterior, então não vou me estender muito para esse aqui, tá? Aí, por último, finalmente chegamos ao último, eu terminei o terceiro de Rangers, Ordem dos Arqueiros, que foi Terra do Gelo, tá? Gente, esse livro ele me surpreendeu muito, tipo, muito mesmo. Eu achei que esse ia ser o mais fraco da série, mas a partir dos 42%, mais ou menos, ele fica, tipo, simplesmente sensacional, maravilhoso, incrível. Sério, gente, eu chorei, eu fiquei ensandecida, sério. Aqui, né, depois do acontecimento do cliffhanger do segundo livro, eles vão para um determinado lugar e a gente acaba vendo uma situação com drogas, né? Então, drogas é uma parada que me pega muito, ainda mais em crianças e adolescentes. Então, assim, cara, é muito maravilhoso, porque o autor, ele fez lindamente, tá? Ele foi brilhante e aí eu dei 4,5 e favoritei esse livro porque foi realmente incrível. Eu gostei muito de como foi finalizado, gostei muito do amadurecimento dos personagens. Cada personagem ali tá crescendo. Eu não tô preparada, gente, sério. Ainda faltam, tipo, 9 livros, eu acho, pra finalizar a série toda. E eu não tô preparada pra terminar. Justamente por isso, porque eu vou sentir muita falta desses personagens. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só pra Rangers, quando eu terminar a série, eu faço. É só deixar aí nos comentários.
E é isso, gente. Espero muito que E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aí. Me fala nos comentários qual foi o melhor livro que você leu em novembro. E se vocês acharem relevante, se inscrevam no canal, tá bom? Um beijo. Tchau.